começo cumprimentando todo mundo, um público que está aqui, que não vai aparecer, mas que a gente olha de lá e vê, um público lindo, sorridente, vibrante, estou adorando ver. E isso vai ficar depois na página da academia para mais gente que eu não vejo. E eu começo apresentando o meu querido amigo Pedro Bial, que todo mundo conhece como um jornalista notável, um repórter fantástico, sem trocadilho e com trocadilho, um poeta maravilhoso, que sempre surpreende a gente, desde o tempo que era camaleão, até recentemente um poema lindo que ele fez quando a Isabel do vôlei morreu e que expressou a minha dor de uma maneira muito poderosa também ali. E é um cineasta, tem um trabalho lindo sobre Guimarães Rosa, eu gosto muito. Enfim, eu podia entrevistar o Bial, mas é ele que vai me entrevistar hoje. Ana Maria, como sempre, muito generosa demais comigo. De todos esses títulos, aquele que eu persigo mais para estabelecer em mármore e me orgulhar mais dele, eu sou o entrevistador oficial de Ana Maria Machado. Vocês podem crer que onde ela for convidada para dar uma entrevista, ela vai me indicar para entrevistá-la. É verdade ou mentira? É verdade. Então, aí ela me leva a tiracolo, entrevistas através do mundo, eu vou com ela. Vem cá, o Brasil, às vezes, parece a Alice, a do País das Maravilhas, que não sabe o seu tamanho. Ora, não cabe na casa de tão grande, ora é tão pequenininha que nem existe, é insignificante. O Brasil também não sabe o seu tamanho. Aqui, esse lugar que nós estamos, na Bienal, afinal, nós estamos num país em que ninguém lê e que o livro é um objeto de luxo, ou nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque é a Bienal do Rio, que é uma Bienal festiva. É uma Bienal em que a garotada vem há anos, quando era garoto, depois cresceu e continua vindo. Era a Bienal que vinha com o colégio, que há muito tempo o prefeito, lá atrás, um prefeito, começou a distribuir vale-livro. E então, quando a criança entra aqui, tem um vale que ela pode trocar por um livro aqui, e se não conseguir decidir aqui dentro, troca depois numa livraria, quando for, que é uma coisa maravilhosa. Com exceção de um tempo que a gente teve um prefeito horroroso aí, que queria proibir tudo, e aí a Bienal reagiu contra ele, fez um beijaço lindo para mostrar que... Quis proibir até gibi, né? Quis proibir gibi. Enfim, é uma coisa em que, eu não sei, o carioca gosta de festa. E essa Bienal é uma festa. Eu não tenho certeza se ele gosta muito de livro, não, mas festa gosta. Isso é uma festa de livro, estão todos aqui. Mas todo ano, quer dizer, a cada 2 anos, a Bienal bate os próprios recordes. Toda nova edição são recordes de público, recordes de venda. E a Bienal forma leitores necessariamente ou fica só nessa... assim, sem... Não, eu não acho que forme leitores. Mas ela mostra que livro é legal, que livro é uma coisa interessante. Eu me lembro que uma vez uma menina com quem eu conversei aqui, bem adolescente, de 13 ou 14 anos, ela me disse que ela adorava vir à Bienal para azarar, porque as pessoas que ela conhecia em Bienal eram mais interessantes do que as que ela conhecia fora, porque era gente que gostava de livro. E eu achei que isso define tudo. Tem mais assunto, tem mais inquietação diante da vida. A conversa não morre, ao contrário, né? Está sempre se revivendo. Nessa questão de formação de leitores, eu estava vindo para cá e pensando, nós temos no Brasil a geração que se fez leitora com Monteiro Lobato. Depois tem as gerações que se fizeram leitoras com Ana Maria Machado, com Ruth Rocha, com Ziraldo. Depois nós temos a geração, e aí não foi só no Brasil, no mundo inteiro, Harry Potter. Harry Potter. Aliás, tem editores... Hoje a gente vive um grande momento da indústria, do negócio do livro, no Brasil e no mundo. E tem editores que atribuem isso à geração do Harry Potter ter chegado à idade adulta. Faz sentido? Faz sentido, é bem possível, porque
O Harry Potter acostumou a ler livrão de fôlego, um atrás do outro, e quando acabou, queriam mais. E saíram procurando. Muito desses livros de jovens adultos que eles estão lendo hoje são um pouco derivados disso, eu acho. A gente fez essa... Então, nessa linha do tempo, Lobato, Júlio Verne, Ana Maria Machado, Ruth Rocha Ziraldo, Harry Potter, TikTok. Quem é que poderia dizer que o TikTok ia virar o promotor e o divulgador e o vendedor de livros que é? Exatamente. Sabe como é que se dá isso? Não sei, para mim é um mistério. Eu fico querendo aprender, mas eu constato que é verdade. O que tem, já tem algum tempo, são os produtores de ficção a partir de um imaginário já estabelecido por algum escritor, e aí criam as próprias histórias, os fanfics, né? Exatamente. E a gente não sabe o que vem depois, porque de cada vez é uma surpresa. Dá um filhote inesperado. Vamos ver daqui a 2 anos, quando a gente estiver por aqui, o que, é que a gente vai ver na outra Bienal. Tem 10 anos que você saiu do seu biênio como presidente da Academia Brasileira de Letras. E você, no seu mandato, você deixou ali as sementes para um movimento que eu acho que a ABL vem coerentemente seguindo, de se abrir mais para a sociedade, de se popularizar. Do que você começou lá, do que você se orgulha, o que hoje já são, né, árvores frondosas, ou pelo menos árvores promissoras? Não, eu acho que exatamente isso. Eu me orgulho muito, por exemplo, de, desde o primeiro momento, ter sido parceira da FLUP, no tempo que a FLUP era a Festa Literária das UPPs, porque a gente estava acreditando que as UPPs ia ter unidade de polícia pacificadora e podia, com isso aí, costurar essa cidade partida. Então, nós fizemos essa parceria desde o começo, a academia foi muito presente nisso, e esteve até na última, penúltima, estavam lá já agora com o Festival de Slam, outras coisas, agora a Heloísa Buarque, Heloísa Ferreira, vindo para a academia, ela trabalha muito com isso, a gente vai continuar isso, isso foi muito forte. Eu me orgulho também muito de uma parceria que nós fizemos com a Firjan para formar técnicos auxiliares de bibliotecas comunitárias. Nós, durante um ano, nós formamos 98 técnicos auxiliares de biblioteca comunitária e a Firjan pagava os salários deles para trabalharem lá. Foi um projeto lindo, que depois também, por causa da falta de segurança nas comunidades, ele foi descontinuado, é uma pena. Mas essas pessoas estão formadas. Estão formadas. Você falou da Elo Teixeira. Elo Teixeira. Elo Teixeira, ex-Buarque de Holanda. Elo, vocês já aprontaram muito pela vida. O que vocês estão... O que você se lembra de mais saboroso que vocês já fizeram juntos, mais prazeroso? E o que vocês estão pretendendo fazer agora na ABL? Prazeroso, nós fomos contemporâneas dando aula de literatura na faculdade, então a gente estudava junto, cada uma para preparar a sua aula, mas nós tínhamos um grupo de estudos, e isso sempre foi muito prazeroso com ela, fazer qualquer coisa com ela é muito divertido. E foi ela que encaminhou o pessoal que estava pensando na FLUP, o Júlio Demir e o Écio Salles, que estavam com ele, foi ela que encaminhou para eles virem procurar a academia quando eu estava na presidência e nós pudemos fazer essa parceria. Então, foi outra coisa que nós fizemos juntas. Agora, ela está com uma ideia muito legal, que é de, a partir do ano que vem, nós vamos formatar isso, quer dizer, eu digo nós porque eu estou apoiando, mas, na verdade, é uma ideia dela, porque ela tem essa, que é uma ideia de ajudar a formar escritores de periferias, escritores que não tiveram a oportunidade de desenvolver esse contato com uma escrita, com técnicas de escrita mais sofisticadas, inclusive com a linguagem da chamada norma culta, porque nós duas achamos que é muito importante que todo mundo conheça essa linguagem que as pessoas acham, às vezes, que é difícil, artificial, mas é a linguagem das leis, é a linguagem que os advogados usam, é a linguagem que muitas vezes se abate sobre nós sem a gente entender muito bem.
Então, todos temos que dominar essa linguagem para responder, para nos expressarmos nela e para sermos cidadãos plenos. Então, tudo isso, essa repensada de oportunidade de todos os usos da linguagem, que era uma coisa que o italiano Gianni Rodari falava muito nisso, era um que era jornalista e escritor, na época da guerra, da Segunda Guerra e do pós-guerra, em que ele trabalhou muito para desenvolver isso na Itália, apoiar esse tipo de iniciativa, que ele dizia que todos temos que ter acesso e domínio de todos os usos da linguagem. Não necessariamente para todos sermos escritores, mas para nenhum ser escravo, para nenhum ser dominado. Então, todos temos que saber. E a Elo tem uma ideia de desenvolver isso com as parcerias certas, com a coisa. Então, a gente está trabalhando com isso agora. Não tem jeito, né? Que nem roupa. Você pode usar sandália havaiana, bermuda e camiseta, porque é o jeito que você gosta de se vestir. Mas se você quer se frequentar certos palácios, você vai ter que botar um terno e gravata. A norma culta é um terninho e gravata que às vezes você tem que botar. É isso. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de usar a sua sandália havaiana e a sua bermuda. Não. São as circunstâncias. E a democracia também precisa de um código que todos dominem para poder. Para que esses conflitos e confrontos e questões do dia a dia sejam mediados na mesma língua. Né? Não, exatamente. Eu acho que cada um de nós precisa poder ser poliglota em sua própria língua. Saber que o que a gente grita no Maracanã não é o mesmo, não é na mesma linguagem que a gente fala quando vai encontrar o chefe ou pedir um emprego, ou escrever um currículo. Ou passar fazer um agrado para a namorada. Exatamente. Exatamente. É isso. Então, nós temos que saber que tem uma adequação de linguagem a cada situação. E, para isso, a gente precisa poder falar essas linguagens diferentes. A língua brasileira, pela própria personalidade do Brasil, da cultura brasileira, de ser muito receptiva a influências externas, é uma língua, é uma cultura e uma língua curiosa, novidadeira. A gente vive recebendo, vive encontrando neologismos, né? Seja da cultura corporativa, a maioria vem do inglês. E certas manias também, que certas palavras são abandonadas e outras ficam tirânicas no seu uso. O nosso amigo Sérgio Rodrigues, que trabalha com isso, ele é mais tolerante que eu. Ele fala assim, não, mas é isso, no uso tudo vai... Você é mais da tolerância? Você tem umas implicâncias? Não, Por exemplo, desculpe, ontem eu li uma manchete num jornal dizendo que o sujeito colocou fogo no ônibus. Ah, não. Colocar fogo eu acho horrível. Coloca fogo é aquele time que, inclusive, está liderando o Campeonato Brasileiro. Coloca fogo. É uma loucura, mas ninguém usa mais bota. O meu avô... Eu já vi galinha, eu já ouvi falando... Que galinha coloca ovo. Eu ouvi, na televisão. Eu ouvi também. Não, o meu avô ensinava para nós, quando éramos pequenos, que colocar é locar ao lado, é colocar. Então, é você pôr num local pré-determinado que já está ali. E se a gente falasse colocar, ele dizia, não é pôr ou botar. Isso nós... éramos muitos netos e aprendemos de pequeno. Então, eu tenho uma implicância com colocar que é enorme. Eu também, mas ontem, quando eu comentei essa manchete com o Sérgio Rodrigues, ele falou, essa daí a gente já perdeu. Essa é perdida. Essa é perdida? Eu acho que Eu não me conformo. Então vai ter que mudar o nome do time e do bairro lá. Vai ser Coloca Fogo agora. Francamente. Essas histórias de Ana Maria, da família dela, ela vem de uma família com muita gente brilhante, ela só... sabe, tem irmãos e o pai dela é uma figura extraordinária. Queria que você me conte. Já te pedi isso outras vezes, mas talvez alguns aqui não conheçam. Quando você foi para o seu pai, profundo conhecedor da ciência política e da política, da prática, e perguntou para ele o que era oposição, o que ele te respondeu? Oposição. Eu não sei qual das histórias que eu te contei dessa. Mas tinha uma que ele falava muito, que ele dizia que oposição você olha e vê na mão.
Você tem 4 dedos que vão iguais, na mesma direção, mas se você não tiver uma oposição, você não segura as coisas. Você não pega. É indispensável. E é a marca do humano, quer dizer, do chimpanzé também, né? Mas, enfim, é preciso você ter o polegar opositor para você poder dominar uma situação. Mas tem uma outra historinha de oposição na minha família que eu vou contar. Essa eu nunca te contei, mas você falou em Botafogo e eu lembrei. Quando nós estávamos, assim, acho que em 52 ou 53, eu não me lembro que anos, quando o Botafogo, o Amarildo jogava no Botafogo, o Botafogo foi tricampeão, eu acho, uma coisa assim. Lá em casa, nós éramos muitos irmãos, nós éramos 9 irmãos, e todos torcíamos pelo Flamengo. Mas o Vitor, que era o meu irmão menor, nessa ocasião, ele tinha 3 anos, sei lá, 4 anos, uma coisa assim, ele ouvia que um bêbado na rua, que era um jardineiro de uma casa que morava em frente, quando tinha jogo do Botafogo, esse cara bebia, enchia a cara e saía gritando, Amarildo! Amarildo! O Vitor, começando a falar, a se interessar pelas coisas, começou a gritar dentro de casa, Amarildo, aquela coisa, e começou a achar que ele era Botafogo, e a dizer que ele era Botafogo. Aí o Nilo, que era o irmão mais velho, e que era Flamengo doente, disse, não pode, aqui todo mundo é Flamengo, você não pode ser Botafogo. E começou a implicar com o menorzinho que tinha resolvido ser Botafogo. Aí um dia nós estávamos sentados na mesa, era aquela mesa comprida, papai na cabeceira, mamãe junto, nós todos ali. Houve um momento que a mamãe disse assim, eu tenho que comunicar uma coisa oficialmente à família. Ficou todo mundo olhando para ela, o que ia sair daí? Ela disse, eu quero dizer que a partir de hoje eu não sou mais Flamengo, eu sou Fluminense. Aí foi uma grita geral, né? Todo mundo, não pode, que você pode. O Nilo dizia, vira casaca, não sei o quê. Ela disse, eu sou Fluminense. E o Nilo disse, mentira, você não pode ser Fluminense, você não acompanha nada, você não sabe nada, você não sabe nem o time do Fluminense. Aí ela começou, Castilho, Píndaro, Pinheiro, Jair, Edson e Bigode. Ela tinha decorado o time do Fluminense para poder dizer ali. Aí nós tivemos que engolir aquilo, ela disse, bom, eu sou Fluminense e o Vitor vai ser Botafogo. Manha demais. Manha demais, né? Manha demais. Então ficamos nós todos Flamengo, o Vitor até hoje é Botafogo, os filhos dele são Botafogo, o neto dele é Botafogo. Ele foi autorizado a ser Botafogo? Foi autorizado porque a mamãe decorou o time do Fluminense. Que era coisa mais o linda. Sagrado direito de ser oposição. Que maravilhoso. Pronto, tá aí uma história, aí, mais uma da necessidade de oposição. Você não é uma família assim, você deve ter já... não se formou leitora, você deve ser leitora desde que se entendeu por gente. É. Uma criança leitora... Porque hoje é o desafio de muitos pais, ficam agoniados. Como é que eu vou fazer meu filho virar leitor? E, às vezes, uma criança leitora não é isso que eu queria saber. Se é a garantia de um adolescente leitor e também de um futuro adulto leitor? Não. É muito comum a criança leitora ter uma fase de rebelião em que fica um adolescente não leitor. Eu tenho um sobrinho, o Lucas, que lia quando era pequeno. Depois, na adolescência, de repente, começou a não ler. Aí teve uma vez que ele adoeceu, eu não me lembro o que foi, que ele teve que ficar de repouso em casa. Aí me ligou e disse, tia, me traz um livro legal. Aí eu fiquei naquilo, o que eu vou levar para o Lucas? Ele aí já adulto, 18 a 19 anos, já não sabia... O que ele tinha lido, onde que ele parou, o que era aquilo. Aí eu levei Os Velhos Marinheiros, do Jorge Amado, que são 2 livros em um, 2 maravilhosos, 2 histórias ótimas. Ele adorou, pediu outro. Eu dei O Barão nas Árvores, do Calvino, que é irresistível, e ele lê até hoje. Uau. Mas ele tinha ficado muito tempo sem ler, justamente porque numa família em que todo mundo lia, ele queria mostrar que ele era oposição. Ele pensava pela cabeça dele, não ia ler. Mas o que faz uma criança ler, eu acho que é o exemplo. É ver gente lendo em volta, gente conversando sobre livro e deixando o livro tentador.
que ela possa olhar assim, escondido e achar que se interessam. Qual é a concorrência do livro hoje para a garotada, assim? Provavelmente jogos, né? jogos no celular, né? Ou no... Enfim. E agora, é curioso, porque nas redes sociais, na internet em geral, se lê muito, mas se lê picadinho. Picadinho. Tanto que qualquer texto um pouquinho mais longo é textão. Um livro é o quê? Textãozão. Textãozãozalhaço, né? Um livro, né? Escuta, você, na pandemia, escrever Rastros e Riscos, o seu livro voltado para o público adulto, foi a sua tábua de salvação na pandemia? De certo modo foi, porque quando eu comecei a ficar muito isolada, sem sair, sem encontrar as pessoas, como todos nós, né? Aquilo. Então, isso foi dando uma tristeza, vendo o país como estava, vendo o mundo como estava. No primeiro momento, a gente não tinha nenhum vislumbre, nem de vacina, nem de nada, sem saber como... E eu me sentindo muito, não sei se deprimida é a palavra, mas afundando mesmo. Um dia eu resolvi fazer alguma coisa que me alegrasse, tentar lembrar dessas coisas. Eu abri no computador um arquivo chamado Pequenas Alegrias. E aí comecei a escrever coisas que me alegravam. Rapidinho, assim, a lista delas. Né? Criança brincando, passarinho cantando, enfim. Depois eu mudei um pouco para fazer memórias de alegrias, de momentos que foram alegres. E alegrias pequenas. Eu chamei o arquivo de Pequenas Alegrias Discretas. De qualquer lugar da memória, de qualquer tempo da vida? No começo era assim. E aí eu fui começando a me alimentar de lembranças de encontros com leitores. De vários encontros com leitores. Eu lembro de um agora, que eu nem contei, porque não foi comigo, foi com a Ruth, mas foi divertidíssimo. Ruth Rocha e eu estávamos numa Bienal em São Paulo. Chegou um menino pequeno, veio assim, a mãe trouxe o livro para a gente assinar, e ele parou e disse: eu gosto muito dos livros de vocês me deram uma história linda. Você me deu uma história linda, disse para a Ruth, eu quero te dar uma coisa. Aí ele sentou no chão, tirou o sapato, tirou a meia, esticou o pé e disse: eu tenho um bicho de pé. Foi uma coisa divertidíssima, inesperada. Gostosa, né? De coçar. Eu não sei o que ele achava que isso era um presente para a Ruth. Que maravilha. Mas, enfim. Então, várias histórias de leitores que eu lembrei e fui fazendo, e aí comecei a desenvolver isso. Eu não contei essa, porque essa era com a Ruth. Mas eu fui fazendo esse livro que acabou virando esse Rastros e Riscos, que são... escrever deixando rastros, escrever correndo riscos, mas outro dia, o vestígio da escrita. Outro dia eu li um ensaio muito, muito interessante e que começava falando que os ensaios são destinados a se tornar ruínas na paisagem, que não é uma construção para ficar em pé, são ruínas. Se ficar uns escombros já está bom. É muito bom isso. Você, no livro... Ele começou assim, mas virou um livro... uma vez perguntaram, meio de sacanagem, para o Oliver Sacks, o que é ser normal. E acharam, o Oliver Sacks vai falar, não existe a normalidade, não sei o quê. E a resposta dele foi, normal é alguém que sabe responder de onde veio, onde está e para onde está seguindo. O seu livro serviu um pouco para você se organizar assim? Eu acho que para onde estou seguindo, não. Mas de onde vim e onde estou, sim. Eu me senti, eu lembrando essas coisas e escrevendo sobre elas, eu senti que cada coisa que eu lembrava e que eu escrevia, eu ganhava de novo. Eu ganhava um presente da vida outra vez. Eu tinha ganho esse presente quando aconteceu e eu ganhava quando lembrei. E isso me fez um bem extraordinário durante a pandemia e depois,
acompanhar o livro, entregar para a editora, fazer a revisão. Depois eles resolveram publicar com algumas fotos de algumas das coisas que eu dizia, então eu tive que procurar fazer um levantamento iconográfico de ver essas fotos. Reviver isso me fez muito bem. Eu estava com essa palavra ecoando na minha cabeça, reviver. Que oportunidade, que chance maravilhosa, que só a literatura, o fazer literário, não sei se só, mas com essa intensidade. Não, acho que não é só, não. Eu acho que a língua, aí o Sérgio Rodrigues tem razão quando fala nas etimologias, a língua fala em recordar. Cordar, esse cor é cor de coração. Coração. Então, recordar é trazer de novo ao coração. Toda recordação, toda lembrança, lembrar vem de memória, né? Mas toda memória traz de novo ao coração uma coisa. E quando a gente lembra de coisas boas, a gente vive de novo essa coisa boa. Por isso é muito importante, com criança, a gente ajudar a fabricar memórias boas. A ter esses momentos que a criança vai crescer e vai levar para a vida toda. Um momento de carinho, de um convívio, de compreensão, de acolhimento. Mas, às vezes, a memória, a criança vai levar a memória da brincadeira no quintal, na terra, subir em árvore, mas também a memória da leitura de um livro, da emoção também, ao ler um livro. Claro. E essa memória vai ter a mesma presença de realidade que tem uma experiência. Exatamente. Porque a fantasia também é. A Natália Timber é a atriz que está com 94 anos, muito amiga de Fernanda, sua colega imortal. Minha querida confrade. Confrade, Não sei, confrade, frade é masculino, a gente devia chamar de... Comadre mesmo. Isso. E a Natália Timber disse, ela começou no teatro com 6 anos de idade, hoje ela tem 94. E ela, jovenzita, estreou Nossa Senhora dos Afogados. Senhora dos Afogados, Nelson Rodrigues, foi um escândalo, ela tinha 20 e poucos anos. E aí ela disse que fazia teatro porque vive-se mais no palco do que na vida mesma. Então, você, escritora, mais de 100 livros, e a gente está falando da intensidade do reviver ao escrever, vive-se mais nos livros que na vida? Não, eu não acho que não exatamente. O palco, como ela encarna na pessoa, no corpo, tem uma relação diferente. Eu acho que escrever faz a gente reviver com muita intensidade, faz entender, compreender de outra maneira, tudo isso. Mas eu acho que a força da vida é insubstituível. Seu livro infantil mais recente é dedicado ao seu sobrinho neto. Quer dizer, o seu sobrinho neto virou personagem do livro. É o Caetano. Como é que ele reagiu à notícia que ele virou um personagem? Eu ainda não falei com ele depois, porque o livro saiu essa semana aqui. Caramba! Ele não leu ainda. Eu não recebi. Chama-se Festa da Lua. Festa da Lua. Festa da Lua. Festa da Lua. Ele é neto desse meu irmão Botafogo. Opa! Então ele é Botafogo também. Ele é Botafogo também. Mas eu falei com o pai dele, meu sobrinho, que ficou emocionado, chorou quando viu a notícia, porque eles leram na Folha que saiu a reportagem e tudo. Isso. Mas o Caetano ainda não viu, porque eu não tenho livro para dar, agora que eu recebi, vou mandar pelo correio. E aí, então, ele ainda não viu. A história é o seguinte, na pandemia, em isolamento, o Caetano olhou para o céu. E aí... E aí ele olhou, ele estava olhando tudo, ele olhava as formigas, as folhas. Que idade? Ele agora está com 4, 5. Então era bem pequenininho. Ele era bem pequeno. Uhum. Ele está com 5. Mas ele reparava tudo. Um dia ele reparou na lua, falou na lua, tudo, mas era uma lua pela metade que ele viu. Aí depois, outra noite, ele olhou e a lua estava diferente. E ele ficou intrigadíssimo. Cadê o resto da lua? Sumiu? O que foi? Enfim. E aí explicaram a ele que a lua muda, diminui, aumenta, essa coisa toda. E o pai começou a mostrar cada noite como era.
E ele ficou esperando ver a lua cheia. E depois tinham esquecido, no dia que ele viu a lua cheia, ele veio correndo, gritando: é hoje, a festa da lua, ela está inteira, tá aquela coisa. Então ele fez um escândalo com isso. E pediu para prometerem que todo mês, quando tivesse lua cheia, iam fazer uma festa da lua. E as pessoas esqueceram, né? Daí a um mês ele veio de noite, já tinha deitado, veio com travesseiro, pijama, não sei o que, tudo. Hoje é festa da lua outra vez, hoje é festa da lua. Então agora a gente tem que fazer festa da lua todo mês, quando dá para ver, e ele lembra. Que amor, que amor. E aí, o que eu ainda não vi o livro, mas nessa reportagem que saiu, falava da comparação que, assim como a lua tem fases, as crianças têm fases também. Fala um pouquinho. Isso foi muito bonito, mas foi a repórter que escreveu, foi a ela? Marcela. Foi a Marcela. Eu, quando li ela dizendo isso, eu digo, mas que maravilha! Eu acho que ela é mãe e que ela deve ter visto isso nos filhos dela, que as crianças têm fases, que se retraem, que se expandem e tudo. E ela, aliás, foi uma das ótimas repórteres que eu encontrei nos últimos tempos. E isso como observação dela, lindíssima. E ainda deu, né, uma contribuição. E eu dou outra, porque uma vez que se a lua tem fases e as crianças têm fases também, nós outros adultos também temos e esquecemos disso. E temos que compreender que temos. Exatamente. E lidar com isso, né? Olha, a academia tem uma revista que a Rosisca Darcy de Oliveira agora está tocando, e que é de uma qualidade, gente. É um espetáculo, né? É muito texto. Ela está botando vocês para trabalhar, Rosisca. Está botando os acadêmicos para trabalhar, escrever textos importantíssimos, muito bacana mesmo. Tem a própria revista, que você pode comprar em livrarias. Eu acho que está a R$40, não, é caro. Mas na internet está lá. Você baixa o PDF, você lê tudo, é muito legal. Um dos últimos, se não o último número, você escreveu: escrever é vencer o tempo. Foi um dos números... Foi o penúltimo número. O penúltimo número. E aí, eu tirei alguns trechos aqui que eu achei muito bacana. Tem coisas que você já escreveu, você fala de coisas que você já aprofundou naquele livro... Ponto de fuga. Ponto de fuga, né? Sobre linguagem, sobre o fazer literário. Mas vou pegar esse trecho aqui. A Ana vai lembrando, né, do surgimento da escrita, que primeiro era mais para controlar, depois da Revolução Agrícola e do sedentarismo, o ser humano era necessário contar quantos grãos estão produzidos aqui. Essa teria sido a primeira função da escrita. E aí, dessa função de comunicação, eu estou aqui, você está ali, aí Ana pergunta: qual o clique que transformou aos poucos uma escrita meramente comunicadora numa irrefreável necessidade de expressão, pressionando sonhos e emoções a tentar um caminho de dentro para fora, a exigir compartilhamento? Eu te pergunto, Ana, essa é a história da espécie. E a menina Ana Maria, quando é que deu esse clique? O que fez você passar a escrever para se exprimir, para se expressar? Eu não sei. É difícil, eu às vezes me pergunto isso assim, eu não sei exatamente, mas eu acho que eu tinha sinais na infância e adolescência. Eu escrevia muita carta, porque eu tinha uma prima que eu adorava e que morava em Governador Valadares. Nós nos encontrávamos nas férias no Espírito Santo, na praia. Passávamos 2 meses grudadas, brincando da manhã à noite. Depois cada uma ia para a sua cidade e nos escrevíamos toda semana. Então, isso é uma coisa que eu lembro assim, da escrita servir para eu dizer se eu estava triste, se eu estava alegre, contar o que eu estava fazendo, o que estava me interessando. Isso eu lembro. Eu fui oradora de turma no ginásio, no outro, não sei o quê, em todas as coisas. Então, eu acho que, de alguma maneira, já era reconhecida pelos meus pares como alguém que falava por nós todos. Eu fiz parte da equipe do jornalzinho do colégio, no Colégio de Aplicação, um jornal que chamava A Forja, e que era feito por mim e pelo Gilberto Velho, antropólogo, que era
2 turmas atrás da minha, que ele era mais moço. Então, eu sempre estava escrevendo um pouco isso, mas eu não tinha muita consciência de que eu queria ser escritora ou ia ser escritora. Eu comecei estudando geografia, depois eu abandonei o curso e fui fazer letras. Eu gostava de ler, mas eu não sabia que ia ser escritora. E comecei pelo jornalismo depois. Mas o jornalismo é a função da comunicação, né? Walter Benjamin que criou essas categorias, né? A comunicação e a expressão. O Hemingway, que foi um grande jornalista e um grande escritor, ele dizia que o jornalismo nunca fez mal a um escritor, desde que largado a tempo. Maravilhoso. O Gurdjieff, do Encontros com Homens Notáveis, ele falava que o jornalismo é o gênero mais pernicioso de literatura. Um pouco de ranzinzice. Ranzinzice, né? Com algum jornalista específico, provavelmente. Possivelmente. Porque a gente vive encontrando uns que nos dão motivo. Nossa! Aí a gente falou raça, não é a raça, é aquele cara. É aquele. Vem cá, vamos falar, voltando a esse texto da Ana que está na Revista Brasileira, ela cita o Ferreira Goulart, que disse para ela uma vez que esse negócio de página em branco, que falam da angústia diante de página em branco, isso aí não é nada disso. Esse é um momento fugidio. Porque uma vez que vocês... Bom, tá aqui, ó. Basta escrever ao acaso uma palavra, ou traçar um risco, ou jogar uma cor, ou emitir um acorde, ou fazer um movimento coreográfico, e já se torna imprescindível para o artista que a segunda palavra chegue. Ou o segundo traço, a segunda cor. E aí que seja exatamente aquela exigida pelo desafio fundador que já está no papel. E aí ele fala, e a cada gesto ou decisão criativa, o novo elemento que chega se incorpora e vai deixando de ser aleatório ou regido pelo acaso. Tem de ser o que a obra está pedindo. Ou seja, não é o autor que faz a obra que faz o autor. É difícil isso, até o momento em que você começa a viver essa experiência e você percebe que é verdade. Que o livro dita, a história escolhe para onde ela quer ir, por onde ela quer correr, com uma água que vai assim. Não pode ir contra a gravidade, ela tem que descer. Aquele riachinho tem que chegar ao mar descendo, não vai subir nunca. E a água é incontível, né? A estratégia da água não tem jeito. Você acha o seu caminho. Ela encontra, não há nada impermeável a ela. Não encontra. É mais ou menos o chavão do escultor que é só tirar tudo que não é Davi, né? Impressionante, né? É só tirar a pedra que o Davi está lá dentro. Mas na pedra é muito difícil imaginar que eles consigam ver isso, né? Eu acho um espanto. Escultor. Mas é espantoso o que você descreve também, porque você descreve com muita clareza um processo muito misterioso. Ana falando da escrita dela. Às vezes parto de um tema ou uma ideia vaga. Outras vezes de um personagem e sua voz. Mas sempre, sem exceção, só consigo dar início a um texto quando intuo qual sua estrutura oculta, o esqueleto escondido que o sustenta. No entanto, essa noção é quase impossível de descrever para os outros, ainda que seja claríssima em meu processo pessoal. Isso parece coisa de atriz. Mas é verdade. Atriz falando que... Eu já vi atriz falando, não, mas é porque o personagem está aqui atrás. E não, mas uma abstração, assim. Já me aconteceu, assim, de estar caminhando de manhã na praia, né? Ao longo do calçadão, assim, pensando num livro, e, de repente, eu digo, esse vai ser assim. Tem que voltar para casa para começar ali, porque nesse momento, eu descobri como vai ser o livro. Então, tem um que é porque eu descobri que eu vou contar um capítulo na primeira pessoa, outro na terceira, um na primeira, outro na terceira, alternando. Tem outro que eu vou contar em círculos que vão aumentando, que vão girando. Enfim, cada um é diferente, mas só quando eu descubro como vai ser é que eu posso começar o livro. Agora, isso é o meu jeito de escrever. Tem gente que planeja tudo antes. A Nélida contou uma vez, eu acho que foi a República dos Sonhos, que ela fez todo um projeto escrito antes e depois foi só seguir. E tem um depoimento que eu acho
muito incrível, que é o mais impressionante que eu conheço, que é o do Philip Roth, que é um autor americano maravilhoso para mim, foi um dos maiores autores do nosso tempo, sempre. E eu li isso num artigo dele, agora, depois que ele já morreu, recentemente, e ele já tinha completado a obra dele toda e anunciado que ia parar de escrever. E foi quando eu li isso. E ele conta que antes dele começar a ser escritor, isso é tão incrível, só de pensar eu fico arrepiado, que ele dava aula de redação e composição numa escola. Então, ganhava muito pouco, aquilo tudo muito contado, e uma vez por semana ele se permitia comer carne e ia num restaurante muito fuleiro, mas que tinha uma carne boa, e ele sentava lá numa mesa coletiva que o cara vinha, e era o dia de comer carne. E que um dia estava chovendo muito, ele chegou e essa mesa coletiva estava vazia, alguém tinha acabado de levantar antes, ele fez o prato dele, sentou e tinha um papel que alguém tinha largado ali. E esse papel era uma lista de não sei quantas frases, 50 e tantas, 60, sei lá, todas assim. E uma não completava com a outra, não continuava, não tinha nada. As frases... Frases aleatórias, absolutamente aleatórias. E ele ficou fascinado com aquelas frases. E aí ele disse, esse é o hall dos livros que eu vou escrever. E aí ele pegou, levou a folha para casa, e todos os livros que ele escreveu depois, cada um começava com uma das frases pela ordem, inclusive Zuckerman, que é o nome de um personagem que ele cria, estava numa das frases. Eu, quando li esse artigo dele agora, recentemente, eu disse, não é possível, fui para a estante pegar os livros pela ordem. E, realmente, ele começou cada livro na ordem certa, pela ordem da lista que ele transmitiu. Agora, o que deu a ele a noção de que aquilo era a lista dos 50 livros que ele ia escrever, e que, quando chegou o último, ele disse, não escrevo mais nada. Eu estou passado aqui. Ele deve ter inventado isso tudo, né? Deve ser tudo mentira. E se for também é ótimo. Eu acreditei. Não, eu acredito também, mas é que eu acho que mesmo que seja inventado, já está bom. É. Mas claro que não. É incrível. Que coisa espetacular. É incrível. E esse caso agora me descadeirou. Mas é descabelante. É descadeirante. Mas essa busca dessa estrutura e que desaparece, né? Desaparece. É um andaime que desaparece. Né? Ninguém nunca mais vê. Livro, você tira o andaime e depois acabou. Não, livro que aparece o andaime é livro que não ficou legal, deu problema. Tem alguma diferença na criação de um livro para crianças e para adultos, ou isso se dá da mesma maneira? Da mesma maneira, da mesma maneira. O meu primeiro livro infantil premiado, História Meio ao Contrário, que eu começo com a frase, então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Esse livro só podia acabar com uma frase. Era uma vez. E quando eu intuí que ia ser assim, eu sentei e escrevi a história. É assim. Eu presumo que entre o público que está aqui, todos que estão na Bienal, gente que gosta de ler, pensa também em escrever. Né? É muito comum. E Ana, nesse artigo Escrever é Vencer o Tempo, fala dessas 3 instâncias temporais da escrita. A observação, a memória e a imaginação. Né? O presente, o passado e o futuro. Alguma dica para treinar a observação, para quem está te ouvindo? Porque, às vezes, a pessoa pode dar a volta ao mundo e, quando retorna, não tem nenhuma história para contar. Ao mesmo tempo, um bom observador dá a volta no quarteirão e tem uma Bíblia, né? Em volta do próprio quarto. Ou do próprio quarto,
Olha, Dicas de eu observadora. não sei, mas eu acho que escrever diário é uma coisa muito útil. Mesmo que não seja um diário diário, seja a diário. Você só escreva alguns dias e outros não. Mesmo que seja no computador. Você abre um arquivo e todo dia escreve um pouquinho de uma coisa que você viu, ou pensou, ou sonhou. Mas eu acho. Mantenho. Diário. Não. Segundo o Antônio Wise, é um adiário. Um A diário. Mas tá. Mas está lá. Eu, quando viajo, uso muito. Escrevo muito em viagem, porque eu nem sempre carrego computador ou põe. E é gostoso de sentar num café, num lugar assim, viajando e ver assim. Você não usa notas do celular, Não, né? não. Eu estou viciado nesse negócio de notas do Não, celular. não. escrevo. Eu, quando comecei, eu percebi que ele sugava meu diário. Aí eu parei. Sei. Mas, enfim, é um outro Você recurso. tem fetiche com caderno? Tenho. Eu tenho loucura Eu por tenho. cadernos. Eu tenho 80 cadernos escritos já. Aquele É. Moleskine? Não, como Não, não? os meus são uns. Tem de dois tipos. Tem um italiano, um tipo italiano, marmoreado, de capa marmoreada. Mas Assim, não é espiral. Não, nunca espiral. Sempre costurado. Sempre costurada. E tem uns outros que começaram a fazer agora e que eu comprei o primeiro numa loja em Londres, que você deve conhecer, uma loja de mapas chamada Stamford. E aí agora faço vários, porque eles editam vários. E esse é mais flexível. Não tem a capa dura como esse marmoreado italiano. Mas eu... E caneta, alguma mania de Não. caneta, não? Não, caneta eu gosto que seja leve. Então, canetas pesadas, eu estou ficando cada vez mais com problema na mão, no pé, nas articulações. Eu estou com 82 anos, né? Então, começa a ter umas coisas meio artrite, meio bursite, meio tendinite, todas as ites que tem direito. Então, eu gosto de coisa levinha. Isso é bom para organizar a observação e para fixar a memória. Mas a imaginação não se ensina, né? A imaginação não. A imaginação é espiar para dentro, né? Que delícia. Eu quero contar uma história, nada a ver com o que a gente está conversando, mas que me emocionou muito nos últimos dias. Eu fui procurado por um grande amigo, um bom amigo, e ele era... acho que eu posso falar, isso vai ser um documentário. Ricardo Pereira era correspondente da Globo em Londres. E ele foi a... Você conhece, Ricardo, né? E ele foi às Malvinas, um ano depois da Guerra das Malvinas, e encontrou um diário de um soldado na trincheira. E então, lá em 1983, ele fez a reportagem falando o que estava escrito nesse diário. Agora, 40 anos depois, no mesmo dia em que ele recebe a notícia de que tem possibilidade de curar o câncer que ele está enfrentando há 4 anos com um tratamento novo da Alemanha, quem procura ele? O soldado do diário, 40 anos depois. E ele vai a Buenos Aires e os dois se encontram. E eles agora estão super amigos e eles vão agora viajar para as Malvinas, cada um com seu filho. Olha a importância de escrever um diário. E a importância de estar ligado para os recados que a vida vai dando para a gente, né? Porque o passado não passa nunca, gente. Nunca. É isso. Nunca. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Senhoras e senhores, Obrigada Ana Maria Machado. Obrigada a vocês. Ai, que bom.